pessoal. Bom dia, novamente. Meu nome é Luciano Viana. Eu vou falar um pouco sobre pentest para a proteção de redes corporativas. Espero ser claro, não sei se todo mundo conhece do assunto. Se tiver alguma dúvida, só perguntar. Ser o mais objetivo e claro possível para que todo mundo consiga entender e acompanhar o que eu vou apresentar hoje. Como eu disse, sou Luciano Viana. Sou pentester, especialista em segurança da informação e investigador forense computacional. Pentester é normalmente conhecido como hacker. Antes que alguém pergunte, eu não igual isso. Sou graduado em Sistemas de Informação e sou CSO na Alphabet de Tecnologia. Alguém aqui conhece o que é pentest? Alguém sabe como funciona o pentest? Para que serve? Beleza. Tá. O pentest, ele é um tipo de teste, como eu acho que pelo evento de teste de software, ele é um tipo de teste que analisa as falhas que existem em uma rede. É como se fosse um ataque, só que monitorado. O pentester, ele é contratado para invadir a empresa e analisar tudo que tem lá, as falhas, e apresentar para o pessoal para que seja corrigido essas falhas. Normalmente as pessoas confundem muito o pentest com a análise de vulnerabilidade, porque o pentest ele segue alguns tipos que podem ser feitos, desde uma análise simples até uma análise mais minuciosa, um white box ou então um black box. Um white box ele é um pentest onde o atacante ele tem todo o conhecimento da infraestrutura, normalmente ele é feito internamente. O black box ele é feito de porta fechada mesmo, o atacante ele não tem conhecimento de nada dentro do ambiente. E ele utiliza técnicas de hackers mesmo, de criminosos cibernéticos, para fazer essa análise e explorar essas falhas que foram encontradas. Normalmente, ele é contratado para isso, ele é feito de código, principalmente black box, ele é feito externamente. E a intenção dele mesmo é invadir a empresa, invadir a infraestrutura, invadir o sistema, para mostrar o quão falho e quão vulnerável ele é. Acho que da mesma forma que vocês fazem, o desenvolvedor ele deve fazer o sistema e passam para os testers fazerem os testes do sistema e apresentarem as falhas. O pentest não é diferente. Ele vai fazer essa análise de toda essa infraestrutura, levantar os riscos, levantar as falhas, começar a explorar, manter o acesso com a pós-exploração e depois gerar um relatório e apresentar para quem o contratou para mostrar a vulnerabilidade e as falhas. Aí, por isso que existe essa dúvida entre o pentest e a análise de vulnerabilidade, porque o pentest ele segue todo esse ritmo e já a análise de vulnerabilidade é mais tranquilo, é mais fácil de fazer. O cara ele vai fazer só uma análise de tudo, gerar o relatório e apresentar para quem contratou ele essas falhas que foram encontradas. O pentest está crescendo muito hoje no mercado, porque com muita falha, com muita invasão, todo mundo sabe que tem várias, principalmente, ultimamente está tendo muito de Bitcoin, né, que o pessoal... na verdade, são tipo bancos de Bitcoin, onde que o pessoal, carteiras de Bitcoin, está tendo muita invasão em carteiras de Bitcoin, está tendo muita invasão de roubos de dados, está tendo muita exploração dessas falhas. E
as pessoas hoje não têm conhecimento de tudo que tem lá, as falhas que existem lá, as suas vulnerabilidades. E com cada vez mais tendo esses problemas de perda de dados, de exploração, de tudo isso, a área de análise de vulnerabilidade e teste de invasão está crescendo. Porque, a partir daí, as pessoas elas estão tendo consentimento das falhas e tendo conhecimento das falhas que tem dentro da sua empresa e, a partir daí, tratando elas. Hoje, o teste de invasão é muito importante nas redes corporativas justamente para isso. Aí fica naquela dúvida. Pô, invadir para proteger? Como que funciona? Como é que é isso? A invasão nada mais é do que apresentar essas falhas para que os especialistas, para que os responsáveis pela segurança da informação consigam trabalhar em cima delas. E com isso, eles conseguem mensurar o nível de falha que tem, o tipo de falha que tem, e começar a corrigir em cima disso. Muitas vezes, às vezes, até uma falha boba pode ser extremamente perigosa para uma empresa. Eu já fiz um teste de invasão uma vez, em uma grande empresa atacadista do mercado brasileiro, e eu consegui fazer uma invasão simplesmente por uma porta FTP com autenticação anônima. Ou seja, sem autenticação nenhuma. A partir daí, eu consegui ter acesso com elevação de usuário, ao usuário administrador desse servidor. Era um servidor muito importante para a empresa. Era um servidor que recebia todos os pedidos de todos os vendedores externos que trabalham para essa empresa. E, a partir dali, eu conseguia mexer em preço, eu conseguiria ter acesso eu tive acesso à rede. Se eu quisesse colocar um código malicioso que, ao executar, ao reiniciar esse servidor, ele começava a disseminar um malware na rede, seria muito fácil de fazer isso. Só que a intenção não era essa, a intenção era apresentar para a diretoria essa falha, apresentar para a diretoria o que foi encontrado. E simplesmente o desenvolvedor ele não tinha o conhecimento da segurança de um ambiente corporativo, da segurança de montagem de servidor, sendo visualizado para fora, né, com o IP válido. E ele deixou simplesmente uma falha desse nível, que foi assim, crucial para que, se fosse o caso de um ataque malicioso, a empresa simplesmente ela seria invadida facilmente. E com isso, a gente conseguiu apresentar para essa empresa essas falhas e algumas outras também, de DNS e algumas outras coisas que estavam expostas para a rede, só precisaria de um port scan, assim, simples de fazer. Um port scan é uma análise onde que a gente faz de porta a porta com alguns softwares. Normalmente muito usado o Nmap ou o Zenmap, que ele faz um full scan, ele analisa da porta 0 a 65.535, né, no caso da porta 1 até a 65.535, e levanta tudo que é apresentado, tudo que está, ele apresenta tudo que está naquela porta. Por exemplo, uma porta 22 com SSH, ele consegue me apresentar. Existem soluções também que eu consigo fazer um teste com elas, que ela me mostra que o usuário root está disponível também. E com essas informações, fica cada vez mais fácil fazer uma invasão. Fica cada vez mais fácil ou do pentester, né, que é o hacker ético, que é o cara que ele estudou, que ele tem o conhecimento para fazer esse tipo de invasão, só que ele utiliza esse conhecimento para ajudar a empresa a se proteger, ele utiliza esse conhecimento não para sequestrar dados, ele utiliza esse conhecimento não para capturar essas informações, expor elas na web, colocar em algum, sei lá, em algum site que disponibiliza aí, Wikileaks, por exemplo. O hacker ético ele não é um profissional voltado
a isso. Ele é o cara que é o profissional que estudou, que utiliza, que tem possivelmente o mesmo conhecimento de um black hat, que é o cracker, né? Que é o cara que o intuito dele é fazer pegar essas informações e jogar na internet. O intuito dele é vazar dados, é roubar criptomoedas, é roubar informações sigilosas. O White Hat, que é o hacker ético, ele utiliza esse conhecimento para ajudar as empresas. E acho que eu estou um pouquinho nervoso, que é a minha primeira vez numa palestra. Então, eu acho que eu estou até embolando um pouquinho. Se tiverem dúvida, é só me perguntar, gente. Minha boca não está falando o que minha cabeça pensa. Obrigado. Então, o profissional que faz esse tipo, como eu disse, o hacker ético, ele é o cara que tem o mesmo conhecimento e ele utiliza esse conhecimento em pró a segurança mesmo das empresas, para apresentar para as empresas as falhas e as vulnerabilidades que foram encontradas, para que sejam corrigidas pelo seu pessoal técnico. Normalmente, não sei se alguém já ouviu falar aqui em desenvolvimento seguro, em segurança no desenvolvimento, alguma coisa do tipo. Também é uma forma de utilizar a segurança da informação dentro dos softwares de vocês. Se vocês desenvolvem em PHP, por exemplo, ou em alguma outra linguagem web que utiliza um banco de dados, uma SQL, por exemplo, ou até mesmo um SQL Server, que seja disponível, existe um tipo de invasão chamada SQL Injection. Esse tipo de invasão utiliza alguns posts e gets, utiliza alguns envios e recepções de dados, de queries, que a partir dali a gente consegue buscar essas informações maquiando essas queries. Por exemplo, vocês mandam um post para o banco solicitando ele alguma coisa, fazendo um select. A gente consegue pegar, por uma análise do tráfego que está sendo feito, pegar aquela query que está sendo enviado, maquiar ela e enviar para o banco de dados para que essas informações, para que a gente tenha acesso a algumas outras informações que estejam no banco de dados, como, por exemplo, usuário, senhas que estão registradas lá. É muito importante ter esse tipo de pensar dessa forma, na hora que estiver fazendo um desenvolvimento, na hora que estiver criando uma solução, tipo, será que é a forma certa que eu estou fazendo? Será que alguém vai tentar fazer isso? Os testers mesmo, é interessante ter um conhecimento de segurança também, para que na hora que eles forem fazer algum teste do tipo, eles consigam testar dessa forma, buscar essas informações para passar para o desenvolvedor e falar assim, pô, tá errado isso, refaz, tá falho, existe a possibilidade de uma invasão, existe a possibilidade de buscar informações de forma que talvez o desenvolvedor ele não consiga pensar, buscar informações, uma pessoa maliciosa que quer utilizar esses dados para alguma coisa. Então, é muito importante, na hora de fazer um desenvolvimento, pensar dessa forma. Será que quem vai ter acesso a isso? Será que a pessoa que tiver acesso a esse sistema, será que a pessoa que tiver acesso a essa solução, ela vai conseguir fazer de alguma forma maliciosa, utilizar esse sistema de alguma forma maliciosa? Ela vai ter possibilidade de pegar dados de alguma forma? Por exemplo, Max Milhas é uma solução de milhas, né, que as pessoas elas compram passagem utilizando milhas de outras pessoas, certo? E é uma plataforma web, certo? Com certeza, na hora que foi fazer o desenvolvimento dessa plataforma, eles pensaram nisso tudo para que essas milhas não fossem pegas de alguma outra forma e utilizadas para alguns outros fins. Os dados que são cadastrados lá não forem utilizados para alguns outros fins. Que o banco de dados deles não fossem seguros ou inseguros o suficiente
para que tenham, que consigam roubar essas informações de alguma forma. O ambiente deles foi pensado exclusivamente para aguentar um número de acesso, para que não possa ocorrer um DIN DNS, por exemplo, um DDoS, por exemplo, um ataque de negação de serviço, quando tiver no alto lá de acesso, ele não cair, ele tem escalonamento de infraestrutura, que é uma das coisas também que a gente vê muito hoje, a questão do DDoS, que é o ataque de negação de serviço, onde que várias pessoas, vários computadores remotos, no caso, vários bootnets instalados em alguns computadores, mandam solicitações para os servidores onde que estão armazenados alguma coisa, até o servidor ele começa a negar serviço. Em site de governo a gente vê isso muito. Você está acessando, às vezes, lá o site da Receita, o site da Receita simplesmente cai. Talvez no envio de imposto de renda. O site ele não aguenta, ele não foi projetado para aguentar aquilo ali. Ele foi projetado, talvez, para não gastar, não investir muito em infraestrutura, mas ele não foi planejado para aquele tipo de ação. E quando muitas pessoas fazem o envio, ele começa a travar, ele começa a cair. Às vezes, na hora que a gente mais precisa, o servidor ele não aguenta. Então, pode ser que seja um ataque em cima daquele servidor, ou pode ser que seja até mesmo um excesso de usuário. Quando o servidor ele cai, quando ele não tem acesso, normalmente ele abre como se fosse já uma vulnerabilidade. Porque na hora que ele sobe o serviço de novo, ou até mesmo que a pessoa ela já está conectada nele, ela consegue, se ela tiver um conhecimento um pouco maior de segurança da informação, ela consegue, sei lá, mandar uma query diferente, ela consegue pegar um pedaço do envio de solicitação ou recepção de dados e mandar um dado malicioso lá para dentro e conseguir buscar informações. Existem várias situações que a gente vê de vazamentos de dados, justamente em cima, utilizando esse tipo de ação. Então, é muito importante para que as pessoas, na hora que for fazer uma solução, na hora que for desenvolver uma solução, um sistema, se atente quanto a isso, para que os seus dados sejam sempre seguros, para que os dados da empresa sejam sempre seguros, para que a infraestrutura seja sempre segura. E, baseando nisso, é muito importante trazer essa segurança não só para a solução, mas para dentro da empresa. Existem algumas formas de proteção, por exemplo, de uma rede corporativa ou de um ambiente, uma infraestrutura sei lá, de servidores ou um data center, alguma coisa do tipo, onde que armazenam dados. Existem várias formas que as pessoas elas conseguem inserir dentro, são soluções que as pessoas conseguem inserir dentro dessa infraestrutura e que ajudam muito na segurança. Aí vocês me perguntam, Luciano, mas existe alguma possibilidade de ter 100% de segurança dentro de uma empresa? Eu respondo que não. Enquanto tiver você, uma mão, uma interação humana, um usuário que esteja utilizando um sistema, uma solução de vocês, um atendente do suporte nível 1, um suporte nível 2, uma pessoa que não tem um treinamento, enquanto tiver uma pessoa, um ser que respira, utilizando o computador, sempre vai ter vulnerabilidade. Porque nós somos a maior vulnerabilidade. Desde um ataque, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar de engenharia social? Ótimo. Aquele e-mail que vocês recebem falando que existe um protesto contra você, que você clica e baixa um arquivo. Aquilo ali é uma engenharia social.
Aquele cara que te liga falando que está com sua filha sequestrada, aquilo ali é uma engenharia social. Porque eles utilizam técnicas de convencimento para fazerem vocês acreditar que aquilo ali existe e possam dar informações, e essas informações serem utilizadas para alguns fins que talvez a gente nem consegue, nem sabe. Normalmente, igual no caso da filha sequestrada, o cara quer dinheiro, então eles vão te convencer aí no caixa eletrônico para fazer uma transferência de dinheiro para eles, e a partir daí você, né, ser roubado sem nem ter contato com a pessoa. Ou até mesmo um processo na justiça, que você recebe um e-mail do Tribunal de Justiça falando que você está com ação na justiça ou com um protesto em cartório. Você clica naquele link, ele vai baixar um arquivo, é um malware, ou seja, um trojan, ou seja, algum outro tipo de malware, talvez até um ransomware, que o intuito dele ou é sequestrar seus dados, ou é roubar seus dados, ou é deixar o seu computador. Utilizar o seu computador, talvez para minerar moeda, ou talvez para fazer ser um zumbi de bootnet para fazer um ataque de denial of service, de negação de serviço para algum outro host. Então, essas técnicas de engenharia social, que tem um fim malicioso normalmente, que ninguém utiliza engenharia social se não for por esse fim, a não ser que seja um pentester, mas se ele for contratado para isso, normalmente as empresas não vão querer que ele utilize esse tipo de técnica, porque com certeza é certeiro que ele vai pegar alguma coisa, nem que seja uma ligação, por exemplo, para um suporte falando que é um cara da internet que precisa ter acesso ao servidor, que seja ligar para um financeiro falando que é um cara do banco que precisa ter acesso à máquina do financeiro. Existe um cara, não sei nem se ele está vivo hoje, mas ele chama Kevin Mitnick. Ele foi um dos maiores engenheiros sociais que existiram na história da tecnologia. Ele criou 2 livros, A Arte de Enganar e o outro eu não me recordo agora. Quem tiver interesse, leia, que é muito interessante. E ele ganhou muito dinheiro com isso, só com ligação. Ele ligava para as pessoas, falava que era o fulano que precisava de transferir o dinheiro para o ciclano, e ele era o ciclano, e o dinheiro ia, assim, e ele ia fazendo transferências, até que ele se tornou um cara muito rico. Depois disso, ele foi preso, mas como, né, todo mundo sabe que o hacker, quando ele é preso, ele sai de lá com emprego garantido. Ele saiu da cadeia e ele se tornou um grande profissional de segurança da informação, trabalhando numa grande empresa, que eu também não me recordo o nome. Então, e a partir daí ele utilizou essa inteligência dele para uma coisa boa. Ele começou numa coisa focando em ganhar dinheiro de forma desonesta e ele começou, depois que ele, né, passou todo esse processo de prisão e tudo mais, ele tomou vergonha na cara e agora utilizou para uma coisa boa. Uma dessas formas de proteção é um firewall de borda. O que o firewall de borda ele faz? Ele é o responsável por fazer o controle de tudo que entra e o que sai da sua infraestrutura pela internet. Ele fica na borda, é o primeiro contato que a sua rede ela tem com a internet. Todas as conexões, todas as portas acessadas, todas as tentativas de pacotes enviados, tudo isso passa por ele. Ou seja, se você tem um firewall desse e contrata uma empresa, ou a sua própria empresa, que tem profissionais que são responsáveis para fazer esse tipo de controle, essa segurança da sua empresa, a partir do firewall de borda, ele consegue ter o conhecimento de tudo que passa. Se o seu colega de trabalho está assistindo o YouTube, o firewall ele consegue capturar esses dados. O firewall, a partir do proxy, ele consegue ver o que está passando por lá. Se o seu colega já mudou um pouquinho e ao invés de ver o YouTube e tal, assistindo o RedTube, também consegue ver, ou Xvideos, ou algum outro site aí, ele consegue, passa pelo firewall. E a partir dali também, ele, além de ser responsável por essa proteção de borda, o firewall também ele tem a possibilidade de começar a vetar
esses tipos de pacotes que são enviados. Por exemplo, se os sites de pornografia, ou sites de drogas, ou sites de armas, ou alguns sites até mesmo de streaming, para as empresas que não têm interesse que os seus colaboradores ouçam música ou vejam vídeos em horário de trabalho, a partir dali o Firewall ele te dá essa possibilidade de começar a dropar esses pacotes. Na hora que o cara ele faz o envio do pacote, ele vai passar por uma lista de regras que existe dentro dele e vai bloquear. Se tiver autorização, ele deixa passar. Se não tiver, ele vai bloquear. Mas não é só isso que o Firewall faz. O Firewall ele é responsável, igual eu falei, por toda a parte da borda, por tudo que entra e sai da empresa. Se tem uma porta liberada, vai passar pelo Firewall porque o Firewall liberou. Se tem uma porta bloqueada, ele vai dropar no Firewall porque o Firewall ele foi programado para dropar. Empresas com IP válido, normalmente, com firewall de borda, as pessoas nem conseguem pingar no IP, para vocês terem uma ideia. Porque o firewall ele é responsável por fazer esse bloqueio. O IP é válido, ele tem o direito de utilização daquele endereço de IP, mas a gente não consegue ter acesso externo a ele, porque o firewall ele vai bloquear. E esse cara é um cara muito importante na segurança de uma empresa. Porque um port scan, por exemplo, um scanner de porta, um full scan de porta, se ele tiver configurado para bloquear isso, ele vai bloquear e não vai deixar passar nenhum tipo de scanner de porta e vai te mostrar o relatório. Você consegue bloquear isso dentro dele, os IPs, colocar em blacklist. Assim, o cara muito importante para a proteção de uma empresa. O antivírus também. Hoje, antigamente os antivírus eram baseados em assinaturas, que também ele é muito importante, porque, igual eu falei, o firewall ele não ele bloqueia tudo que passa, entra e sai pela internet, mas ele não é responsável por fazer o bloqueio de uma engenharia social, por exemplo. Ah, mas como é que eu bloqueio a engenharia social? Não, você não bloqueia a engenharia social. Você vai bloquear a consequência dessa engenharia social. Por exemplo, o antivírus antigamente ele era utilizado em forma de baseado em assinatura. Surgiu um malware hoje, dependendo do nível do suporte do antivírus ou o nível do pessoal que cuida dessa parte do antivírus, eles esperavam ter conhecimento desse malware para poder colocar a assinatura, para poder adicionar isso na assinatura do antivírus. Hoje já não é mais assim. Existem hoje alguns alguns antivírus que ele é baseado em inteligência artificial. Antes mesmo do malware ser executado, o antivírus com inteligência artificial ele já leu o código-fonte, já leu o binário do executável, e a partir dali ele sabe, sem nenhuma interação humana, que é um malware ou não é. Se ele for um malware, ele já manda para a quarentena. Se ele não for um malware, ele deixa no computador. Com essa solução, com o antivírus, as pessoas hoje elas conseguem ter uma segurança com um nível de maturidade maior. Porque tendo um firewall na borda para ter acesso de tudo que entra e sai, tendo um antivírus que tem essa capacidade para que o que passar pelo firewall seja barrado no antivírus. O antivírus ele consegue bloquear, inclusive ransomware. Existem antivírus, por exemplo, que ele já foi projetado para aguentar um ransomware há, sei lá, 4, 6 anos atrás. Então, são soluções que são extremamente importantes para a infraestrutura de uma empresa. Até então, está dando para seguir? Alguma dúvida? Algum questionamento, crítica? Não, beleza. Sim. Sim. Hoje, antigamente não tinha isso. Alguns firewalls... Tá, só um minuto. Dentro de uma rede interna, se eu estiver acessando um site que tem HTTPS, tipo YouTube, Google, o firewall também consegue pegar todos os dados que estão pegando? Sim, antigamente existiam os UTMs, né? Que eles eram
vamos dizer, mais burros, que eles só pegavam o que entrava e saía por HTTP. HTTP, como todo mundo já deve saber, é uma solução que não utiliza SSH e TLS, que é um tipo de criptografia. O HTTPS ele já utiliza esse tipo de criptografia para fazer a transmissão de informações. Hoje, com o Next Generation Firewall, você consegue fazer esse tipo de análise mesmo sendo HTTPS. Porque o próprio firewall ele disponibiliza um certificado digital, ele já tem a sua entidade certificadora, ele já utiliza esse certificado digital para que não o computador, na hora que ele vai fazer a transmissão de dados do HTTPS, ele não tenha necessidade de utilizar o certificado digital do desenvolvedor, do fornecedor do site. Ele tem o seu próprio certificado digital. Então, o firewall ele consegue fazer esse filtro de conteúdo mesmo com HTTPS e conseguir barrar ou não o site que a pessoa estiver acessando. Hoje, eu já vi casos de sites de phishing. O phishing também é um tipo de ataque no qual o hacker ele utiliza, o cracker, no caso, ele utiliza a engenharia social, é uma forma de buscar dados, de pegar dados mesmo. Por exemplo, um site de um banco, ele clona o site de banco para você inserir os seus dados ali e ele tem acesso, busca aquelas informações. Existem casos, eu já vi casos de sites assim com HTTPS. Mesmo, ele utiliza toda uma segurança para falar que ele é seguro, mas, na verdade, ele é um site que tem o intuito de roubar dados. Ele é um site que foi desenvolvido para fazer o roubo de dados mesmo. O backup, com certeza vocês já devem ter descabelado alguma vez aí, ou quase um princípio de infarto, porque perdeu algum dado, perdeu algum código, perdeu alguma coisa. Normal. Todo mundo faz isso. Acontece com todo mundo. Então, se um ataque passou pelo antivírus e passou pelo firewall, é orar para conseguir desabilitar o servidor e ter uma contingência de dados, que seria um backup. Basicamente, é uma cópia de informações. Normalmente, existem alguns tipos de backup, né? Tem o backup local, tem o backup em nuvem, tem o disaster recovery, que é um ambiente paralelo ao seu. Por exemplo, eu tenho um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados. Aí, num outro prédio, eu tenho também um servidor de aplicação e um servidor de banco de dados, que ele faz essa comunicação em tempo real, via fibra ótica, para ser mais rápido. Tudo que é inserido na minha base principal, ela é copiada para a minha base de contingência. Se o prédio A cair, o prédio B está vivo e o cara não perdeu os dados. A única coisa que ele pode perder é os funcionários que estavam lá dentro do prédio. Mas o resto, ele não vai perder. Os dados, ele não vai perder. E se ele tiver ainda uma redundância em nuvem, que são a cópia do banco de dados, ou a cópia do código, a cópia de alguma coisa, que ele tiver em nuvem, pode cair os 2 prédios que ele ainda vai ter os dados dele lá. Se ele sobreviver para contar a história. Hoje, no desenvolvimento, é muito usado a nuvem, o GitHub, por exemplo, é muito utilizado com esse fim. Com o fim que os dados, os códigos que são, né, desenvolvidos, eles fiquem lá dentro. Você talvez me corrijam se eu estiver errado, vocês desenvolvem até mesmo no GitHub, para ter essa segurança a mais. Em caso de não ter nada físico. Porque se o computador cair no chão, se tiver um HD, tchau. Se tiver um SSD, talvez dê para salvar alguma coisa. E são soluções que as pessoas elas utilizam de contingência de dados, que se caso ocorrer alguma coisa, um ataque, passar pelo firewall, passar pelo antivírus, o backup ele tem para falar assim, ufa, pelo menos eu tenho alguma coisa. Oi. Sim, claro. Cadê? Você falou a respeito do certificado digital. A respeito do certificado digital que você falou, é o certificado digital que a empresa paga ou pode ser qualquer certificado digital? Na verdade, os sites, quando você acessa um site, você não vê, mas o certificado digital
desse desenvolvedor ele é instalado na sua máquina. A pessoa ela não tem gasto nenhum com isso. A pessoa ela não tem nenhum tipo de eu tenho que criar um certificado digital para acessar. Não. É tudo automático. Você acessa um site com HTTPS, ele já baixa o certificado digital dele lá, mostrando que é seguro. Se ele não é HTTPS, ele não vai baixar o certificado digital e, normalmente, alguns navegadores vai mostrar lá em cima que é um site seguro. O Google Chrome, por exemplo, ele já mostra que todo site que é HTTP ele é inseguro. Então, o certificado digital que eu falei, quando você instala ele na máquina, o próprio desenvolvedor do firewall, o próprio firewall ele tem uma entidade certificadora interna do próprio firewall que você gera um certificado digital a partir dele e você instala ele na máquina, seja pelo domínio, seja manual, seja por algum tipo de automação, GPO. Você consegue fazer essa instalação tudo por ele para facilitar e ajudar essa análise, esse filtro de conteúdo a partir dali. Beleza? Show de bola. Além de todas essas soluções que eu falei, a gente ainda tem a criptografia, que também é muito, eu acho que talvez seja até a mais importante de todas as soluções que eu coloquei. Eu deveria ter colocado ela primeiro, mas na hora que eu fui fazer o slide, eu acho que passou. O que é a criptografia? A criptografia hoje ela é responsável por embaralhar, vamos dizer, as informações dentro de um servidor ou dentro de uma nuvem, onde que, caso algum atacante ou algum criminoso cibernético tenha acesso a essas informações, somente com uma chave de decriptação ele consegue acessar. Se ele não tiver essa chave, que tem que ser segura, ele não acessa os dados. Então, um monte de letra, código, caractere especial, para ele nada vai ser a mesma coisa. Porque o real valor dos dados que vão estar lá, ele não vai ter. O backup, normalmente, ele tem que ser criptografado, porque não vai adiantar nada você colocar ele a olho nu lá no seu servidor, que se caso o servidor for invadido também, você vai ter acesso a todos os dados. E o HTTPS ele é responsável, ele é muito importante por isso, porque ele criptografa as suas informações. Tudo que você fazer a transmissão, ele é criptografado. O WhatsApp, na teoria, ele fala que tem uma chave de criptografia ponto a ponto. Você envia a chave, você manda a criptografia para o seu destinatário, e na hora que ele receber essa mensagem lá, ele vai ter a chave que vai decriptar essas informações e vai chegar para você. Só que existe ataque que já foi comprovado que é inseguro. Um ataque man in the middle mesmo, traduzindo o homem no meio, ele consegue, se ele tiver acesso a essas duas chaves de criptografia, ele consegue abrir essa imagem e ler tudo que está essa mensagem e ler tudo que está lá dentro. Então, é criptografado? Pode ser que seja, mas ainda existe vulnerabilidade, ainda existe chance dessa criptografia ser quebrada. Igual eu falei, como tudo na vida, não existe 100% de segurança. Ainda assim, por mais que seja seguro, ainda vai aparecer um cara e vai falar assim, não é seguro. Acho que o John McAfee, se não me engano, ele criou uma carteira de Bitcoin há um tempo atrás. Falou que é a carteira mais segura do mundo. Em 2 dias ela foi hackeada. Eu acho que eu terminei um pouquinho antes. Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Links. Aqui. Em uma rede interna, que eu tenho um sistema web interno, você acha que seria interessante implantar o HTTPS em uma rede interna? Cara, tem várias pessoas acessando. Porque, por mais que seja interno, ainda vai ter um usuário do seu sistema que ele vai cismar que é um Kevin Mitnick da vida e vai querer invadir, vai querer roubar dados, vai querer fazer alguma coisa. Eu falo por experiência própria que eu já fui assim. Na faculdade, principalmente.
Olá, Olá, tudo bem? meu nome é Ana. Eu queria saber, na verdade, eu gostaria de ouvir se você tem alguma coisa a pontuar com relação à legislação, principalmente brasileira. Se, por exemplo, eu posso sair daqui e já ir praticando ética, um hacking em qualquer site, como que funciona Ótimo, isso? ótima pergunta. Eu acho que eu deixei falhar isso. Então, hoje, a legislação brasileira, ela, principalmente com o Marco Civil da Internet, e algumas leis também, a Lei Carolina Dickmann e algumas leis também, elas falam muito a respeito disso. Elas citam algumas regras, elas definem algumas regras referentes a isso. Quando você faz um port scan, quando você faz uma análise, um scanner de porta, você não está cometendo nenhum crime. Se você invadir, você está cometendo crime. O que é utilizado muito hoje para as pessoas elas conseguirem treinar o seu conhecimento? Existem alguns servidores, né, que você consegue acesso a ele, você consegue baixar a imagem dele. São servidores vulneráveis. Metasploitable é um servidor desse, que é muito utilizado para adquirir conhecimento. Tem um jogo chamado CTF também, que é Capture the Flag. Ele é um tipo de jogo que é muito, ultimamente, assim, está crescendo demais a procura por esse tipo de jogo, esse tipo de game. Que a partir daí são servidores que, assim, são vulneráveis mesmo. Eles estão lá para ganhar, para ter invasão mesmo. Eles estão lá para você derrubar mesmo. Se você conseguir queimar o servidor lá, é para isso que está lá. Então, se você quer ter esse conhecimento, não vá fazer um full scan na internet, porque você pode cair no exército e isso vai dar ruim. Busque essas soluções. Eu não me lembro agora de memória o Docker, né? Acho que é Security Hub, um trem assim. Ele tem N OVAs, N imagens ISO, N formas de você fazer, de você baixar servidores que são vulneráveis, instalar na sua máquina virtual e começar a brincar a partir dali, ganhando conhecimento. E também o Capture the Flag, que é bastante interessante. A respeito do que você falou sobre o antivírus, eu já me experienciei, por exemplo, no meu notebook. Eu fiz um pagamento do caso de um antivírus, né, para ter um antivírus melhor no meu computador, e eu percebi que às vezes ele tinha muitas falhas. E eu percebia também que muitos malwares entravam na minha máquina. E, por exemplo, quando eu estava acessando, por exemplo, eu faço uso muito, por exemplo, estava acessando o Word da Microsoft e eu não estava conseguindo, por exemplo, acesso ao sistema mesmo, né, ao Word. Eu estava tentando usar e não estava conseguindo. Pode ser provavelmente por causa de algum vírus que entrou. E aí eu precisei de fazer uma limpeza mesmo com o meu computador, né, para poder conseguir resolver esse problema. Pode ter sido a respeito dessa questão que você falou do tipo de antivírus, certo? Sim. O antivírus... O antivírus hoje, igual eu falei, existem ainda muitos antivírus baseados em assinatura. Esses antivírus, às vezes, eles não têm nem conhecimento de algum órgão que é criado recentemente. Por exemplo, eu criei um Zero Day, que é um nome dado às vulnerabilidades e falhas encontradas hoje, por exemplo. Vamos lá, eu acessei o Word ali, eu descobri que eu consigo ter acesso ao código, ter acesso ao binário, e essa descoberta que eu fiz, ela é considerada um Zero Day. Às vezes, os worms que são criados recentemente, as empresas de antivírus não têm tempo ainda de inserir isso nas suas assinaturas. E não vai conseguir barrar. E quanto à lentidão, normalmente pode ser, talvez, não sei, pode ser até da máquina, pode ser da solução, ou até pode ser um minerador de Bitcoin que vai utilizar o processamento da sua máquina, memória e CPU, e vai deixar a máquina lenta. Ou até mesmo, talvez, um bootnet, que eu acho que é pouco provável, porque o bootnet normalmente ele não vai pesar a máquina, ele só vai mandar
comunicação para o servidor, mas assim, quase imperceptível que ele utiliza o tráfego de rede. Oi, aqui. Ah, sim. Beleza, Luciano, Joia. parabéns aí pela palestra. Obrigado. Cara, nós estamos lá na empresa passando exatamente por um pentest no momento atual. Interessante E demais. eu sei que tem várias empresas aí já que são reconhecidas pelo mercado, Uhum. que geram esse tipo de relatório, e aí você acaba, junto com os seus clientes passam a confiar mais em você, porque você faz um pentest regular, né? A minha pergunta é mais direcionada assim, o pentest, ele tem um mecanismo, um processo de execução, assim, ou é uma coisa exclusivamente assim, exploratória? Você, junto com seus analistas de segurança, você vai lá, toma aí o brinquedo e tenta explorar o máximo que você puder, ou existe sei lá, algum método mesmo, assim, eu estou querendo mais saber porque existem várias empresas, preços diferentes, inclusive, de contratação, e nem sempre a gente sabe se a empresa que a gente está contratando é a melhor e etc. Então, eu estou querendo saber se tem alguma diferença, assim, se tem algum processo para a execução do pentest ou é tudo exploratório mesmo, buscando as fragilidades aí. Olha, se uma empresa virar para você e falar assim, toma a solução e você invade, pode sair fora. Porque você sendo, vamos dar um exemplo, se você for um desenvolvedor, ou você até mesmo for um responsável por rede, você não vai ter o conhecimento de pentest. As empresas hoje, para fazer um teste de invasão, não é barato. Não é barato. E segue na teoria, né? Na teoria é tudo muito bonito, mas tem um processo. Por exemplo, é um levantamento de informação. Depois do levantamento de informação, as pessoas elas vão fazer uma enumeração do que foi, né, adquirido. Ele vai fazer um full scan, ele vai ver o que pode ser explorado, ele vai fazer uma análise de vulnerabilidade, vai explorar essa vulnerabilidade. Normalmente ela vai colocar um backdoor lá, que é um tipo de solução, de ferramenta que vai deixar uma porta aberta para que se caso ele queira voltar, depois de ser descoberto, ele vai poder ter esse tipo de acesso. Depois que ele fizer isso, ele vai limpar os rastros dele e vai gerar o relatório e vai te mostrar, tipo assim, tá aqui. Você está inseguro da forma ABC. Só que nem todo mundo segue dessa forma. Eu, particularmente, não sigo dessa forma, porque eu acho que são processos que demandam muito tempo. E o que o cliente quer é saber se realmente está seguro ou inseguro. Com isso, eu faço, né, faço o levantamento de informações, faço a análise de vulnerabilidade, descubro a vulnerabilidade, faço a invasão dessa vulnerabilidade, e apresento para ele para que seja resolvido o mais rápido possível. Para que essa falha ela seja limpa do sistema o mais rápido possível. E com isso, as pessoas, o profissional, o pentester, ele vai trazer para a empresa o que está falho, o que não está. Acho que foi isso, né? Então tá. Mais alguma coisa? Pessoal, para a gente manter o cronograma, vamos encerrar as perguntas, mas o Luciano vai estar no lounge depois. Quem quiser perguntar ele pessoalmente, pode ficar à vontade. Uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado.